Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Stuck, fundador do canal, e nesse vídeo eu quero falar com você que está pensando em se aposentar e que não quer depender do governo e nem dos seus parentes. Eu quero te mostrar como calcular de forma simples o montante total que você precisa acumular para poder se aposentar de maneira confortável no futuro. E eu também quero te mostrar como que você faz para se proteger da inflação ao longo dos anos em que você vai construir o seu fundo para a aposentadoria. É importante você pensar que o seu futuro precisa ser construído para te trazer a mesma qualidade de vida que você tem hoje, ou se não dizendo, trazer mais qualidade de vida. Isso porque, de acordo com o IBGE, apenas 1% de quem se aposenta no Brasil consegue manter o mesmo padrão de vida. Os outros 99% ainda precisam continuar trabalhando ou precisam da ajuda de outras pessoas. E nesse vídeo eu quero te mostrar como calcular a sua aposentadoria e ainda te mostrar como se proteger da inflação para manter o seu mesmo estilo de vida no futuro. Mas antes de te explicar tudo isso, eu peço para você sentar o dedo no like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Também peço para você me seguir no Instagram, no Twitter, também curtir minha página no Facebook. E o mais importante de tudo é você compartilhar esse vídeo, porque ele pode ajudar muitas pessoas a construir uma aposentadoria com muito mais qualidade de vida no futuro. E vamos lá! Talvez você esteja pensando que ainda é cedo para falar na sua aposentadoria, ou que você só vai se preocupar com esse assunto mais lá na frente. Mas o que eu te digo é que nunca é cedo demais para pensar nesse assunto. E eu também te digo que na velhice, talvez você não esteja com a mesma disposição ou com a mesma saúde de hoje para trabalhar e construir a sua aposentadoria. Então, isso significa que deixar para depois a construção da sua aposentadoria pode ser que seja tarde demais. E com base nisso, a sua aposentadoria e tudo relativo ao seu longo prazo devem começar a ser construídos hoje. Esse tema é extremamente importante porque, em razão das reformas previdenciárias que aconteceram no Brasil, os prazos de contribuição eles se tornaram mais alongados e também os valores das contribuições eles se tornaram mais elevados. Então essas reformas passaram a exigir que você contribua mais e ainda contribua por mais tempo. E o pior de tudo é que você vai fazer isso para depois se aposentar recebendo um salário que talvez não seja suficiente para manter o seu padrão de vida no futuro. Sendo assim, você não pode nunca depender apenas do INSS e nem do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Então, eu te digo para você conferir no izinho aqui em cima um vídeo onde eu explico em detalhes por que você deve construir a sua aposentadoria por conta própria sem depender do governo e sem depender da ajuda de terceiros. Então confere no izinho aqui em cima. E você precisa construir a sua própria aposentadoria e você ainda precisa fazer isso hoje. E como eu falei, as estatísticas mostram que apenas 1% dos aposentados no Brasil conseguem manter o mesmo padrão de vida. Portanto, você precisa se preparar para a sua aposentadoria e você precisa fazer isso da maneira correta. Compreendido? E agora, você precisa saber qual é o montante de dinheiro que você precisa acumular para que no futuro esse valor te proporcione uma renda que mantenha o seu padrão de vida. Esse valor ele precisa ser suficiente para te proporcionar uma renda passiva para que você viva confortavelmente sem precisar do INSS e sem precisar da ajuda de terceiros. E para descobrir qual é esse valor, você precisa fazer uma coisa muito simples. Qual coisa? Você precisa saber qual é o valor que você deseja receber mensalmente no futuro, lá no momento da sua aposentadoria. Simples assim. E supondo que você quer, por exemplo, ter uma renda de R$5.000 por mês, o que você vai fazer? Você vai multiplicar esses R$5.000 por 12. E isso vai dar uma renda de R$60.000 anuais. 12 corresponde ao número de meses no ano. E feito isso, você agora precisa descobrir qual é o valor no qual somente os rendimentos desse dinheiro vão te proporcionar os R$60.000 por ano. E para descobrir esse valor, você vai fazer uma conta agora de divisão, que também ela é muito mais simples. E você vai pegar o valor anual que você deseja receber como aposentadoria e você vai dividir ele por 0,04. Esses 0,04 vão representar uma taxa de rentabilidade de 4% ao ano. Mas por que 0,04 ou 4% ao ano?
porque essa é uma taxa bastante conservadora e é algo bem tranquilo de você conseguir na prática investindo o seu próprio dinheiro. E essa divisão, ela vai resultar no valor total de 2 milhões de reais que você precisa acumular ao longo da sua vida. E eu fui bem conservador nessa taxa de rentabilidade, porque se você conseguir uma taxa de rentabilidade que seja mais atrativa, o montante que você precisa acumular acaba sendo muito menor. Quer ver só? Se você dividir aqueles 60 mil por uma taxa um pouco melhor de 6% ao ano, por exemplo, você vai ver que o montante total que precisa ser acumulado, ele reduz pela metade. Ele acaba caindo para 1 milhão de reais que você precisa acumular ao longo da sua vida. E quando você estuda e se desenvolve financeiramente, passando a investir, por exemplo, em renda fixa e em renda variável, montando uma carteira diversificada, você consegue aumentar a sua rentabilidade anual para 6% ao ano ou até mais do que isso por ano. E esses cálculos que eu te trouxe aqui são bem simples. Eles servem apenas como premissa para você. Eles servem como um referencial para que você enxergue tudo aquilo que você precisa acumular ao longo dos anos para construir sua aposentadoria. Você entendeu como é fácil descobrir o quanto que você precisa acumular? Ótimo, então. E dando continuidade aqui, existe um ponto extremamente importante que você precisa considerar nesse momento. Você precisa ter o cuidado de que esse dinheiro não seja jogado na lata do lixo em razão da inflação durante o período de acumulação. Para que você não sofra com os efeitos negativos da inflação, ou seja, para que esse montante que você vai acumular ao longo dos anos não venha a sofrer com a perda do poder aquisitivo da moeda, vai ser necessário que você atualize todos esses valores no decorrer dos anos. E como então que você deve fazer essa atualização da inflação? E eu te digo que isso é relativamente simples. Se liga só, você vai precisar fazer isso em 2 etapas. E em primeiro lugar, você precisa atualizar aqueles valores que você deposita todos os meses. Então, no primeiro mês, você vai depositar uma quantia que você estabeleceu que cabe no seu orçamento, na qual vai corresponder aquele montante que você desenhou lá na etapa anterior que eu te expliquei aqui. Então, em primeiro lugar, você precisa atualizar aqueles valores que você deposita todos os meses. Então, no primeiro mês, você vai depositar uma quantia e no segundo mês, você precisa atualizar esse valor de acordo com a inflação do mês. E isso, claro, eu sei que pode te trazer algum tipo de dificuldade. E embora o ideal seja essa atualização mensal da inflação, apesar disso, você pode realizar essa atualização a cada 6 meses ou a cada ano. E isso evita que aquela quantia mensal ela seja defasada ao longo dos anos. Então, se a inflação daquele primeiro ano foi na casa de 10%, por exemplo, no ano seguinte você passa a depositar a mesma quantia e mais 10% relativa a ela. E, diga-se de passagem, uma inflação de 10% ao ano seria uma inflação bem alta. Mas, enfim, essa foi a primeira etapa que você precisa cumprir para blindar os seus investimentos contra a inflação. E em segundo lugar, você vai precisar ter o cuidado de que todo esse dinheiro seja devidamente rentabilizado acima da inflação. Esse talvez seja o único ponto em que você vai encontrar alguma dificuldade. Isso porque, se os seus investimentos eles não rentabilizarem acima da inflação, os juros de todo o período eles vão acabar equivalendo a zero. E o que isso significa? Significa que você vai ver o seu dinheiro rendendo todos os meses, mas ao final dos anos ele não vai te proporcionar nenhum poder de compra. Ou seja, o dinheiro acumulado ele vai estar equivalendo a zero. O seu dinheiro precisa rentabilizar acima da inflação para que assim você consiga ter um ganho real, ou seja, um ganho que garante a manutenção do seu poder de compra ao longo de todo o período de acumulação. Mas então por que eu falei que esse seria o único ponto onde você teria uma dificuldade, no caso dessa etapa 2? É porque os investimentos tradicionais, aqueles investimentos mais conhecidos dentre a maioria das pessoas, esses investimentos eles nem sempre são capazes de proporcionar essa rentabilidade acima da inflação. Em um cenário economicamente ruim, como esteve no passado, onde a nossa taxa Selic estava na mínima histórica de 2% ao ano e os nossos índices de inflação estavam acima daquela taxa Selic, nesse cenário, os investimentos como a caderneta de poupança
e alguns outros eles acabam perdendo para a inflação. E embora você visualize todos os meses que o seu dinheiro rendeu alguns juros, esses juros eles não rentabilizam acima da inflação e, portanto, eles não garantem a manutenção do seu poder de compra ao longo da aplicação. E isso, é claro, vai te exigir um pouco de estudo e vai te exigir o desenvolvimento da sua habilidade de investir melhor o seu dinheiro. E eu gravei um vídeo muito legal onde eu falo sobre 5 espécies de investimentos que você pode fazer para construir a sua aposentadoria, nos quais você consegue se blindar contra a inflação. Então, confere no izinho aqui em cima esses 5 investimentos. Enfim, esses são os cuidados que você precisa seguir para blindar o seu dinheiro da sua aposentadoria contra os efeitos negativos da inflação. E, dito tudo isso, eu quero que você utilize o seu tempo que você tem pela frente para construir a sua aposentadoria. Não caia naquela estatística dos 1% e construa a sua aposentadoria de modo que você tenha uma vida ainda melhor do que a sua vida hoje. Não adianta depender apenas do INSS e nem depender de outras pessoas, porque é você que deve chamar essa responsabilidade para si e construir uma aposentadoria melhor. Eu não canso de falar que não existe ninguém que seja melhor do que você mesmo para cuidar do seu próprio dinheiro e para cuidar da sua aposentadoria. Então, portanto, você precisa elaborar um planejamento que faça sentido e que vá te trazer ainda mais qualidade de vida no futuro. Você não vai escapar de envelhecer, então é melhor você envelhecer sendo autossuficiente para não depender de nada e nem de ninguém. E se for assim, eu digo que chegamos ao final desse vídeo e, aplicando tudo o que eu te falei, eu acredito que isso pode te ajudar a criar o seu projeto de aposentadoria no futuro para que ela te dê muito mais conforto e segurança. E me diz aqui, esse vídeo te ajudou? Comenta aqui embaixo me dizendo se ele te ajudou. E, mais uma vez, para finalizar esse vídeo, eu peço para você deixar o joinha nele, peço para você deixar o coraçãozinho, peço para você compartilhar esse vídeo no grupo da família, compartilhar ali com seus amigos e, claro, se inscreva no canal, me siga no Twitter, me siga no Instagram, enfim, me siga nas minhas redes sociais. Então, pelo vídeo de hoje é isso. Obrigado por ter chegado até aqui. Um abraço. Tchau.